Professor Luciano Palhano, vamos continuar o nosso módulo de Direito Previdenciário, falando agora sobre o acidente de trabalho, né? O acidente de trabalho está previsto lá na Lei 8.213, a partir do artigo 19, tá? A gente vai lendo os artigos e vai comentando um a um, né? Começando lá pelo 19, acidente de trabalho é que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço de empresa ou de empregador doméstico, ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso 7º do artigo 11 dessa lei, né? Inciso 7º do artigo 11 se refere ao segurado especial, né? Provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause morte, perda ou redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho, tá? Então, sempre lembrar que a ideia de acidente de trabalho, tá, tem relação, portanto, com o exercício do trabalho, tá? Importante, porque a gente tem o acidente de qualquer natureza, que vai autorizar a concessão, por exemplo, do auxílio-acidente. E aí, dentro desse acidente de qualquer natureza, a gente vai ter, então, o acidente de trabalho, que é aquele que se relaciona com a atividade do segurado, e um acidente que não tenha relação com o trabalho, tá? Isso aí vai implicar uma diferença de tratamento, por exemplo, na questão da carência, nas obrigações decorrentes do acidente, e por aí vai, tá? Então aqui a gente está falando, repito, de um acidente que se relaciona com a atividade desenvolvida ali pelo segurado, tá? Bom, dando sequência, tá? A gente tem aí no parágrafo 1º uma disposição importante, né? Que é a obrigação da empresa de adotar e usar medidas coletivas e individuais de proteção e segurança da saúde do trabalhador, tá? Então a empresa, ela é obrigada a adotar essas medidas nos termos da legislação de segurança do trabalho, tá? Ela tem que aplicar essas medidas no contexto da empresa e a empresa também tem a obrigação de fiscalizar se o seu funcionário está obedecendo às normas de segurança do trabalho, tá? A empresa não pode alegar diante da ocorrência de um acidente, por exemplo, que houve uma opção do funcionário por não obedecer às normas, tá? Não importa, a empresa precisa fiscalizar isso. Se o funcionário não obedecer às normas, ele pode até sofrer as sanções previstas na legislação trabalhista, no limite pode até ser demitido por se recusar a observar essas normas, tá? Então a empresa precisa adotar, usar e fiscalizar, inclusive, o cumprimento dessas normas de segurança do trabalho pelos seus funcionários, tá? Bom, no artigo 20, a gente tem aí situações que não configurariam, em princípio, um acidente propriamente dito, tá? Porque quando a gente fala em acidente, a gente pensa num evento súbito, num evento até instantâneo, né, que vai ocorrer, como, por exemplo, pensando aqui numa construção, numa queda, né? Um trabalhador que trabalha na construção civil e sofre uma queda, isso é evidentemente um acidente. Ou um agente de trânsito que esteja trabalhando e seja atropelado por um veículo, isso é um acidente, né? Nesse sentido, de um evento súbito, repentino, etc., né? Há situações, no entanto, que não são propriamente acidentes, mas que a lei, por uma ficção, resolve equiparar acidente de trabalho e dar a essas situações o mesmo tratamento que é dado ao acidente de trabalho, né? A primeira delas é a doença profissional, né? E aí, o que é essa doença profissional? É uma doença produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade constante da respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social, tá? E além da doença profissional, a gente tem aí também a doença do trabalho, né? Assim entendida, a adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente constante da relação mencionada no inciso 1, tá? Aqui a gente tem essa distinção, é importante, porque isso pode aparecer na prova, né? Então, se aparecer lá na prova, o que é uma doença profissional? É aquela desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar. O que é uma doença do trabalho? Aquela adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado. Na prática, elas são muito próximas, né? Na prática, elas são muito parecidas e vão gerar esse efeito, tá? É importante, assim, que há esse trabalho, né,
do Ministério do Trabalho e hoje, né, separados, o Ministério do Trabalho e o Ministério da Previdência, há essa importância de trabalhar essa questão numa lista, né, porque já aí há uma certa presunção, né, quando a perícia médica lá se depara, né, com uma situação, por exemplo, em que o indivíduo tem lesão por esforço repetitivo, né, que é uma característica muito comum de quem trabalha com digitação, bancários também costumam sofrer bastante lesão por esforço repetitivo, né? Isso aí já quase gera uma presunção, né, de que a gente está diante de uma doença do trabalho ou uma doença profissional. Então, há esse trabalho ali do Ministério de elaborar essas listas para permitir essa verificação mais facilitada dessas enfermidades, tá? Bom, não são consideradas como doença do trabalho. Aí a gente tem aí uma exclusão, tá? Primeiro lugar, doença degenerativa, tá? Por quê? Porque a doença degenerativa, em regra, ela não tem relação com a atividade profissional, tá? Então, a doença degenerativa que não tem relação com a atividade profissional, ela não será considerada uma doença do trabalho. B, inerente a grupo etário, né? Então, há algumas enfermidades que vão aparecendo ao longo da vida, né? Conforme a pessoa vai envelhecendo. Essas enfermidades também, elas não serão consideradas como acidente de trabalho, como doença do trabalho e, por consequência, como um acidente de trabalho por equiparação. Há que não produza incapacidade laborativa. Quer dizer, se a pessoa não precisa se afastar do trabalho em razão daquela doença, né, não será considerado também uma doença do trabalho, tá? D, doença endêmica adquirida por segurado habitante de região em que ela se desenvolva, salvo comprovação de que é resultante de exposição ou contato direto determinado pela natureza do trabalho, tá? Então, se, por exemplo, você mora numa área que tem muitos casos de febre amarela, né? Bom, se você pegar febre amarela, isso não vai ser considerado uma doença do trabalho, a menos que, em razão da atividade que você desenvolva, você esteja mais exposto a pegar, a contrair aquela enfermidade, tá? Então, para que a doença endêmica seja considerada uma doença de trabalho, é preciso que a sua atividade torne você mais vulnerável àquela enfermidade, tá? Parágrafo 2º, né? Parágrafo 2º se refere àquela lista sobre a qual a gente falou há pouco, né? Situações em que a doença não conste dessa relação, né? Se a perícia verificar que essa doença resultou das condições em que o trabalho é executado e tenha com essa atividade relação direta, então sim, será considerado acidente de trabalho, ainda que não conste daquela lista, tá? Ou seja, essas listas mencionadas, essa lista mencionada no inciso 1º e 2º é exemplificativa. Ela serve para facilitar o enquadramento, mas ela não exclui o enquadramento, tá? Então, mesmo que a doença não esteja lá na lista, se a perícia médica conseguir fazer essa verificação desse liame entre a doença e a atividade profissional, o INSS pode considerar aquela doença como um acidente de trabalho por equiparação, tá? Gente, ainda que voltando no parágrafo 1º, tá? Só queria fazer uma observação para vocês, tá? Que, embora essas doenças aqui não sejam consideradas como um acidente de trabalho, tá? Pode ser que o trabalho, de alguma forma, exerça um agravamento dessas condições, tá? Então vamos pensar aqui, por exemplo, todo mundo, conforme vai ficando mais velho, vai começando a ter ali, assim, eu não sei o termo técnico, mas assim, a coluna vai se desgastando, tá? Isso é um exemplo de doença degenerativa, né? Esse desgaste natural que a coluna sofre conforme a pessoa vai ficando mais velha. Mas vamos pensar aqui numa atividade que a pessoa desenvolva em que esse desgaste seja acentuado em razão da atividade profissional que ela desenvolve, tá? Então, nesse caso, embora a doença seja degenerativa, o fato do trabalho contribuir para que essa doença se acelere
e possa piorar a condição de saúde desse segurado, pode fazer com que a perícia médica reconheça que a gente está diante de um acidente de trabalho, ainda que se trate de uma doença degenerativa, tá? Então, assim, para que não seja considerado uma doença do trabalho, o trabalho não pode ter muita influência sobre a progressão dessa enfermidade, sobre a forma como essa incapacidade vai se desenvolver, certo? Mesma coisa grupo etário, né? Conforme a pessoa vai ficando mais velha, por exemplo, tende a aparecer hipertensão, né? A hipertensão, ela tem alguma relação ali com a idade, mas mesma coisa, se por algum motivo, de alguma forma, né, a atividade profissional tiver implicar numa piora, em tornar a pessoa mais vulnerável, mais doente, isso também vai poder ser reconhecido eventualmente como uma doença do trabalho, né? E essa avaliação vai ficar a cargo ali, então, do INSS, tá? Ainda falando de equiparação ao acidente de trabalho, a gente tem aí o artigo 21, né? Inciso 1º, o acidente ligado ao trabalho que, embora não tenha sido a causa única, haja contribuído diretamente para a morte do segurado, para a redução ou perda de sua capacidade para o trabalho, ou produzindo lesão que exige atenção médica para a sua recuperação, tá? Então aqui a gente tem, digamos assim, uma concorrência de situações, tá? Então, a gente tem ali o acidente de trabalho, mas talvez o acidente de trabalho isoladamente não teria contribuído ali para essa situação de morte ou de afetação da capacidade do segurado, tá? Então a gente tem uma concorrência de condições, tá? Então, o acidente de trabalho com mais alguma outra coisa que apareceu, né? E aí essas coisas somadas vão ser equiparadas a acidentes de trabalho, tá? Por força aqui do 21, inciso 1º, tá? No inciso 2º, a gente tem aí algumas situações que não se relacionam diretamente ao trabalho, mas que ocorrem ali ou no ambiente do trabalho ou em razão dele, tá? Então, assim, não decorrem da atividade profissional em si, não é, por exemplo, o cara que está lá numa construção e porque tropeça ali enquanto está colocando um tijolo e cai. Não é esse caso, né? Mas está conectado ali com aquele ambiente ou com as relações que se estabelecem entre o profissional e os colegas ou pessoas com quem ele tem que lidar em razão do trabalho, tá? Então, a linha A, ato de agressão, sabotagem ou terrorismo praticado por terceiro ou companheiro de trabalho, né? Então, se um colega de trabalho agride o segurado, está caracterizado um acidente de trabalho por equiparação. B, ofensa física intencional, inclusive de terceiro, por motivo de disputa relacionada ao trabalho, né? Lembra um pouco ali a linha A, mas tem essa distinção, então é importante que na hora da prova lá pode ser perguntado de um jeito ou de outro. A linha C, ato de imprudência, negligência ou imperícia de terceiro ou de companheiro de trabalho, né? Então, um companheiro lá esquece de desligar uma máquina, por exemplo, né? A gente está em uma situação que também, se isso provocar tiver alguma repercussão sobre a capacidade do segurado, a gente também vai estar diante de um acidente de trabalho por equiparação, né? D, ato de pessoa privada do uso da razão, né? Então entra uma pessoa, por exemplo, numa situação de surto ali, ou um colega de trabalho, um terceiro, e faz alguma coisa contra o segurado, ou causa alguma coisa que vai influir sobre a capacidade do segurado. Também acidente por equiparação. E desabamento, inundação, incêndio e outros casos fortuitos ou decorrentes de força maior, tá? Pensando aqui, lá no caso lá do Rio Grande do Sul das chuvas, né? Então a pessoa está trabalhando, de repente o prédio é inundado ali por conta das chuvas, sem tempo da pessoa ali se socorrer. Estamos aí diante também de uma situação que vai ser considerada acidente de trabalho por equiparação, tá? Inciso 3º, doença proveniente de contaminação acidental do empregado no exercício de sua atividade, tá? Vamos pensar, por exemplo, alguém que trabalha no hospital e que em razão ali, por exemplo, de uma falta de cuidado, ou até de um
de uma excepcionalidade, né? Porque por mais cuidado que você tenha ali no trabalho, sempre há um risco de contaminação, né? Uma pessoa que trabalha no hospital que se fura numa agulha contaminada, com hepatite, por exemplo, né? Isso vai ser considerado também acidente de trabalho por equiparação. Inciso 4º, esse é bastante importante, tá, gente? São acidentes sofridos fora do local ou horário de trabalho. Por quê? Esses aqui, quando você olhar a questão, a sua tendência é dizer, opa, isso aqui não tem relação com o trabalho, tá? Mas sim, vai ser acidente de trabalho por equiparação, mesmo que fora do local ou horário de trabalho. Bom, na execução de ordem ou realização de serviço sob a autoridade da empresa, tá? Então, o chefe manda você levar o carro da empresa numa oficina para ser consertado, né? Nesse processo aí em que você não está necessariamente ali no local horário de trabalho, se acontecer alguma coisa, será considerado acidente de trabalho também por equiparação. Na prestação espontânea de qualquer serviço à empresa para evitar prejuízo ou proporcionar proveito. Caso das chuvas do Rio Grande do Sul. Você sabe lá que a sua empresa, que a empresa onde você trabalha, vai ser afetada pela enchente, você corre lá para salvar um computador, né? E nesse meio tempo você é pego ali pela correnteza. Isso será considerado acidente de trabalho, ainda que você não estivesse ali necessariamente ali no local ou no horário de trabalho, né? C. Viagem a serviço da empresa, inclusive para estudo quando financiada por esta, dentro de seus planos para melhor capacitação de mão de obra, independentemente do meio de locomoção utilizado, inclusive veículo de propriedade segurado. Ou seja, está viajando a trabalho, também será considerado, enquanto estiver nessa viagem, qualquer coisa que acontecer ali será considerado acidente de trabalho. D. Esse aqui é o famoso acidente in itinere. Vou anotar aqui para vocês, se vocês virem essa expressão em algum lugar, né? No percurso da residência para o local de trabalho ou deixe para aquela, qualquer que seja o meio de locomoção, inclusive veículo de propriedade do segurado, tá? Isso aqui é até interessante, porque eu lembro que eu falei na aula para vocês de qualidade de segurado, né? Que do momento que você pisa na empresa no primeiro dia, você já está sendo protegido, né? A gente pode até puxar para um pouco antes, né? No momento que você sai de casa para você ir para o trabalho, no primeiro dia de trabalho, você já está aí, né, sujeito a uma situação aí de acidente de trabalho que já vai te garantir uma proteção previdenciária, tá? Parágrafo 1º. Nos períodos destinados à refeição ou descanso, ou por ocasião da satisfação de outras necessidades fisiológicas, no local de trabalho ou durante este, o empregado é considerado no exercício do trabalho, tá? Então, tá lá. Parou para ir ao banheiro, ou foi ao refeitório para fazer uma refeição na empresa, né? Ali dentro você também, se acontecer alguma coisa, também será considerado acidente de trabalho. E parágrafo 2º, não é considerada agravação ou complicação de acidente de trabalho a lesão que, resultante de acidente de outra origem, ou se superponha às consequências do anterior, tá? Então, se você, por exemplo, tinha um problema de, vamos supor, uma lesão por esforço repetitivo, tá? Causada pelo trabalho. E aí um dia você está em casa, fazendo lá uma refeição, e você faz um corte fundo na mão com a faca lá na hora de cortar a picanha lá para colocar na churrasqueira, tá? E aí, essa lesão provocada pela faca se sobrepõe à lesão por esforço repetitivo, né? E aí causa, por exemplo, uma perda de parte dos movimentos da mão. Isso não será considerado acidente de trabalho. Por quê? Porque a gente teve aí um acidente de outra natureza que se superpôs à LER, né, que é considerada um acidente de trabalho por equiparação, e aí provocou a redução da capacidade. Tá? Nesse caso, a gente tem a exclusão dessa natureza acidentária nessas circunstâncias. Tá? Artigo 21A. Tá? O que é o artigo 21A, gente? É o papel que a perícia médica do INSS tem na hora de fazer a verificação desse liame entre a doença ali, né, que a gente falou, né, entre essas situações que a lei equipara a acidente de trabalho e a incapacidade que atinge a pessoa, tá? Então diz lá o 21A. A perícia médica do INSS considerará caracterizada a natureza acidentária da incapacidade quando constatar ocorrência de nexo técnico epidemiológico entre o trabalho e o agravo,
decorrente da relação entre a atividade da empresa ou do empregado doméstico e a entidade mórbida motivadora da incapacidade elencada na CID, em conformidade com o que dispuser o regulamento, tá? Então, quando o INSS, né, verificar, então, que há um vínculo, então a gente tem o trabalho, a incapacidade, e tem que haver um nexo entre uma e outra, para que então seja considerada essa natureza acidentária da incapacidade que vai atingir o segurado, tá? E aí, obviamente, se não constatado esse vínculo, o INSS não reconhecerá essa natureza acidentária, tá? E parágrafo 2º, gente, a gente tem uma disposição interessante aí, que é o seguinte, a gente vai ver um pouco mais na frente, que o reconhecimento dessa natureza acidentária tem consequências para o segurado e para o empregador, né, para quem toma aquele trabalho, né? E pode acontecer, então, que da empresa, né, ou do empregador doméstico não concordarem com essa classificação de uma determinada incapacidade como acidentária, né, de considerar que aquilo que aconteceu com o segurado foi um trabalho ou acidente de trabalho equiparado. E aí a empresa pode, então, recorrer, tá, ao Conselho de Recursos da Previdência Social, CRPS, quando o INSS, então, afirmar a existência desse nexo, tá? É um direito que a empresa tem de contestar isso para não sofrer as consequências decorrentes do reconhecimento da existência desse nexo entre o trabalho e a incapacidade, né? E aí chegamos nas tais consequências, tá? Bom, se o segurado sofre um acidente de trabalho, isso entra lá na estatística da empresa para a majoração do SAT. O SAT é o seguro de acidente de trabalho, né? Então, quanto maior o número de acidentes que ocorrer numa empresa, quanto maior o número de acidentes que ocorre dentro de uma determinada atividade econômica, maior é o valor do seguro que tem que ser pago por aquela empresa ou pelas empresas que compõem aquela atividade, tá? Então, por isso que a empresa, obviamente, tem interesse de que esse acidente não seja contabilizado, tá? Outra coisa, o segurado empregado que se submeter a um acidente de trabalho, ele tem direito à estabilidade provisória por 12 meses, tá? Então o que vai acontecer? Se ele sofre ali um acidente ou se ele está doente dessa doença decorre uma incapacidade, ele é afastado pelo INSS, o INSS reconhece esse nexo entre a atividade profissional e a incapacidade. Ele vai ficar afastado ali, sei lá, por 6 meses. Depois desses 6 meses, quando ele retoma a atividade, ele vai ter estabilidade por 1 ano. Durante 1 ano, ele não poderá ser mandado embora sem justa causa, tá? Terceira consequência, o empregador tem que depositar o FGTS, né, durante esse período, tá? Então, o empregador perde o funcionário que está de licença, que está recebendo o benefício previdenciário e também vai ter que depositar ali o valor do FGTS durante esse período de afastamento, tá? Aqui, gente, importantíssimo, tá? Caso seja considerada essa natureza acidentária, a gente tem dispensa de carência, tá? O segurado, caso verificado ali que ele sofreu um acidente de trabalho, está sofrendo de uma doença relacionada ao trabalho, ele vai poder se afastar, mesmo que ele ainda não tenha as 12 contribuições, tá? Isso que eu falei para vocês, o sujeito saiu de casa, primeiro dia, acabou de sair de casa, ele pisou fora de casa para ir trabalhar, foi atropelado. Já pode ir lá no INSS pedir o benefício e o INSS vai ter que conceder se estiverem presentes os requisitos, tá? E a gente também aí tem importante uma repercussão sobre o valor da aposentadoria. A gente vai falar sobre isso no bloco seguinte, no bloco sobre aposentadoria por incapacidade permanente, tá? Mas tem uma repercussão no valor da aposentadoria importante quando se reconhece a natureza acidentária, né? O valor da aposentadoria será maior do que o da aposentadoria por incapacidade permanente não acidentária, tá? Bom, e a gente tem uma previsão importante aí no 120 da Lei 8.213, é que a Previdência Social pode ajuizar ação regressiva contra os responsáveis nos casos de negligência contra as normas padrão de segurança e higiene do trabalho indicadas para proteção individual e coletiva. O que isso significa, gente? Se o INSS
lá na hora que concede benefício para o sujeito, para o segurado. Ele percebe que aquela empresa não está observando as normas de segurança e higiene do trabalho, se instaura um procedimento, isso vai ser investigado, e se o INSS entender que aquela empresa está sendo negligente, o INSS ajuiza uma ação na Justiça Federal pedindo para que a empresa arque com os custos do pagamento daquele benefício previdenciário. Tá? Basicamente, a empresa vai ter que pagar ao INSS o que o INSS está gastando para pagar o auxílio-doença, para pagar a aposentadoria por invalidez, para pagar o auxílio-acidente. Tá? Bom. Artigo 22 vai falar do dever de comunicação, tá? Então, empresa ou empregador doméstico deverão comunicar o acidente de trabalho à Previdência Social até o primeiro dia útil seguinte ao da ocorrência, tá? Num acidente comum, e se resultar morte, tá? Essa comunicação deve ser imediata, tá? Ou seja, acidente com resultado morte, comunicação imediata, acidente sem resultado morte, até o primeiro dia útil seguinte da ocorrência, sob pena de uma multa que pode ser fixada aí entre o limite mínimo, né, do salário de contribuição, que vai ser aí ou o salário mínimo ou o piso, conforme a categoria e a região, ou o limite máximo do salário de contribuição, que é conhecido também por teto do INSS, que poderá ser aumentada se essa empresa estiver sendo reincidente na falha de comunicação, tá? Se a empresa não fizer essa comunicação, né, quem pode comunicar? A própria pessoa que sofreu o acidente, os dependentes, né, cônjuges de companheiro, aqueles dependentes que a gente falou na aula lá de dependente, o sindicato competente, né, o médico que tiver atingido ou qualquer autoridade pública. Né? Então, por exemplo, o policial que foi lá acompanhar a ocorrência, pode ser ele a comunicar o acidente de trabalho se a empresa não o fizer. Tá? Bom, e para a gente fechar esse bloco e passar para as questões, artigo 23, né? Qual é o dia do acidente? Né? Bom, no caso do acidente típico lá do artigo 19, não tem dúvida, né? O dia do acidente é o dia em que aquele evento súbito acontece, né? Mas, quando a gente estiver diante de uma doença, né? A data do acidente vai ser considerada como a data do início da incapacidade laborativa, ou seja, a data a partir da qual a pessoa, o segurado, não tem mais condições de exercer o seu trabalho, ou, se for o caso de uma daquelas doenças de segregação compulsória, vai ser o dia em que a pessoa é afastada do convívio social, né? E caso, ou nas duas situações, do dia em que for realizado o diagnóstico, tá? Então aí vai ser, nesse caso aqui, o que for primeiro, tá? Então, pode ser, então, o dia, data de início da incapacidade ou data do diagnóstico. Ou data da segregação, ou data do diagnóstico, tá? Vamos então agora fazer umas questõezinhas relacionadas a esse tema para a gente ver como é que isso tem aplicação, tá? Começando aí então por essa questão aí da Prefeitura de Gravatal. Analise as assertivas abaixo e assinale a alternativa correta de acordo com a Lei 8.213 de 91. Primeira assertiva. Considera-se como dia do acidente, no caso de doença profissional do trabalho, a data do início da incapacidade laborativa para exercício da atividade, ou o dia da segregação compulsória, ou o dia em que for realizado o diagnóstico, valendo para este efeito que ocorrer primeiro. Gente, isso aqui está certo, isso é o disposto lá no artigo 23 da Lei 8.213. Então, essa assertiva é verdadeira. Assertiva 2. A empresa ou empregador doméstico deverão comunicar ao acidente de trabalho à Previdência Social até o primeiro dia útil seguinte à da ocorrência e, em caso de morte, de imediato à autoridade competente, sob pena de multa variável entre o limite mínimo e o limite máximo do salário de contribuição, sucessivamente aumentada nas reincidências aplicada e cobrada pela Previdência Social. Isso aqui também está certo, gente. Isso é o previsto lá no artigo 22, caput da lei, também da Lei 8.213. Né? Terceira afirmativa,
nos períodos destinados à refeição ou descanso, ou por ocasião da satisfação de outras necessidades fisiológicas, no local de trabalho ou durante este, o empregado é considerado no exercício do trabalho. Também está correto, isso está lá no artigo 21, parágrafo 1º da Lei 8.213. Tá? Então, estando as 3 assertivas corretas, o nosso gabarito é a letra D. Né? Seguindo, Sérgio é chefe da área de RH de uma sociedade empresária localizada em Canaã dos Carajás, Pará. Um dos empregados foi ao escritório de Sérgio e requereu que a sociedade o dispensasse sem justa causa, pois não tinha mais interesse em permanecer no emprego, mas não queria pedir demissão, pois que ele perderia vários direitos. Sérgio negou o pedido, o empregado se alterou e desferiu um violento soco no rosto de Sérgio, tendo de ser contido pelos seguranças. Diante do caso apresentado e da legislação de regência, assinale a afirmativa correta. A. Não se trata de acidente de trabalho porque a sociedade empresária não teve culpa. Gente, quando ocorre um acidente de trabalho, é indiferente a existência de culpa ou não por parte do empregador. Tá? Ainda que o empregador seja a pessoa mais dirigente do mundo, que faça tudo o que tem que ser feito, tá? Ainda assim, o acidente de trabalho está caracterizado. Tá? Então, primeiro aqui, a gente... primeira coisa assim, né? O fato, a culpa, a existência ou não de culpa é irrelevante para a caracterização do acidente de trabalho. Então, a gente pode já excluir aí a letra A. Tá? Letra B... É acidente de trabalho, mas houve culpa exclusiva da vítima que deveria ter cautela no momento de negar o pedido. Tá? Bom, primeira coisa, a questão da culpa é irrelevante. Tá? É aqui, tanto da empresa quanto também da parte do trabalhador. Tá? Isso pode ter repercussão, por exemplo, lá na hora de avaliar a indenização trabalhista e tal. Mas para fim previdenciário, o fato da vítima ter tido culpa ou não é irrelevante para a caracterização do acidente de trabalho. Tá? Então, primeiro, não importaria se fosse a culpa da vítima. E ainda que importasse, não dá para dizer que o fato da pessoa recusar-se a demitir um funcionário caracterizaria uma situação de culpa. Tá? Então, a gente também exclui a letra B. Tá? Letra C. Não se pode caracterizar o evento como acidente de trabalho porque ele ocorreu em momento no qual o agressor não estava trabalhando. Olha, a gente não pode dizer que ele não estava trabalhando, primeiro porque o enunciado não afirma isso, e segundo porque a partir do enunciado até a gente pode dizer que o mais provável é que estivesse, né? Porque geralmente esse tipo de situação é feita no contexto do trabalho, do local de trabalho, tá? Então, a gente vai também afastar aqui a letra C. Letra D. É acidente do trabalho típico e a responsabilidade pela indenização deve ser buscada em reclamação trabalhista contra a sociedade empresária e o empregado agressor. Tá? Gente, aqui a gente não está diante de acidente de trabalho típico, não é aquele evento súbito, né, do qual a gente refere que está previsto lá no artigo 19, tá? E responsabilidade pela indenização, até cabe um pedido de indenização lá no âmbito trabalhista, mas isso não vai afastar eventual responsabilidade que o INSS tenha pelo pagamento dos benefícios por incapacidade decorrentes aqui dessa situação, de uma eventual incapacidade que decorra dessa agressão. Tá? E letra E, o evento é considerado acidente de trabalho por equiparação? É a nossa resposta por força do artigo 21, inciso 2º, a linha A da Lei 8.213. Tá? Então, nosso gabarito é a letra E. Mais uma para a gente seguir. Uma engenheira empregada da empresa de pesquisa energética recebeu em 2024 a tarefa de analisar a viabilidade de um novo projeto de energia. Para tanto, devidamente autorizada pelo empregador, realizava trabalho de campo em área rural nos finais de semana. Em um deles, sábado à tarde, enquanto estava colhendo dados e informações ambientais do local, foi emboscada por uma matilha de cães sem dono, sofrendo mordidas e arranhões dos animais. Felizmente, foi acudida a tempo por um morador local. Em razão do episódio, precisou se afastar por 13 dias do serviço para se recuperar física e psicologicamente do evento, bem como tomar medidas profiláticas necessárias, inclusive vacinas. Diante da situação apresentada, assinale a afirmativa correta. Letra A. Não se caracterizou acidente de trabalho porque a recuperação da empregada não excedeu 15 dias e assim não há necessidade de emissão da CAT. Olha, gente, se a gente lembrar lá do artigo que a gente leu, né,
o dispositivo legal não fala, não condiciona a emissão da CAT a um tempo de afastamento. Só diz que, havendo acidente de trabalho, esse acidente tem que ser comunicado, tá? Então, como aqui fala afirma essa desnecessidade, a gente pode excluir aqui de cara a letra A, né? Por serem irracionais, o ataque de animais não caracteriza acidente do trabalho, ficando a cargo do empregador emitir ou não a CAT. O fato de um acidente ter sido provocado por um animal não descaracteriza também essa natureza acidentária, tá? Vamos pensar aqui, por um veterinário que é mordido por um cachorro lá que ele está examinando. Isso, obviamente, é um acidente de trabalho e tem total relação ali com a atividade. Como é o caso, né? Você está numa área rural ali, às vezes você está sujeito a alguma situação decorrente ali do contato com aquele ambiente menos controlado do que a gente tem no ambiente urbano, né? Então, a gente também pode excluir a letra B. Letra C. O evento é caracterizado como acidente de trabalho, certo? Deve ser emitida a CAT até o primeiro dia útil seguinte, certo? Porque não houve morte, então o prazo é o dia seguinte. Então me parece que a C é a nossa resposta. Mas vamos analisar as outras assertivas. D. O tempo de afastamento será pago pela empresa e a CAT deve ser emitida imediatamente após a ocorrência, né? O tempo de afastamento será pago pela empresa? Sim, tá? Na aula de auxílio por incapacidade temporária, a gente vai falar melhor sobre isso, tá? Mas sim, deve ser pago. Até 15 dias é pago pela empresa. E a CAT deve ser emitida imediatamente após a ocorrência. Errado. Por quê? Porque não houve morte, né? A comunicação deve ser feita imediatamente em caso de óbito, o que não é o caso do nosso enunciado. Então a gente também afasta a letra D. E a letra E. O evento é um acidente de trabalho e a comunicação deve ser emitida em até 24 horas, tá? Gente, cuidado, tá? O fato de... a lei fala, né? O dispositivo legal fala em primeiro dia útil seguinte, não fala em 24 horas. Parece, mas não é a mesma coisa, tá? Primeiro dia útil é o primeiro dia útil. Então, se o acidente ocorreu no sábado, ele pode ser comunicado na segunda-feira, tá? Porque o primeiro dia útil depois de sábado é segunda. Se o evento acontece num feriado, e esse feriado caiu na sexta, o evento pode ser comunicado na segunda, que é o primeiro dia útil. Quando fala em 24 horas, ele está incluindo, obviamente, feriado, sábado, domingo, tá? Então a gente também pode excluir aqui a letra E. Então, de fato, o nosso gabarito é a letra C, né? Mais uma questãozinha pra gente. Acidente de trabalho é aquele que ocorre pelo exercício do trabalho, tal. Então aqui a gente tem basicamente uma reprodução do texto normativo, né, do texto de lei, tá? E aí a gente vai ter no enunciado mesmo da questão, aqui, ainda para efeitos legais, é considerado como acidente de trabalho, né? Então aqui a gente tem que pegar e pensar o que não é um acidente de trabalho típico, mas vai ser um acidente por equiparação, tá? Então vamos começar de baixo para cima. Doença que não produz incapacidade laborativa. A gente viu, a lei expressamente fala que a doença que não produz incapacidade laborativa não é equiparada a acidente de trabalho. Então, não é a nossa resposta. Doença inerente a grupo etário, também já falei isso, né? Na letra fria da lei, doença inerente a grupo etário não é considerado acidente de trabalho. Doença endêmica adquirida por habitantes de região em que ela se desenvolva, salvo comprovação de que é resultante de exposição ao contato direto determinado pela natureza do trabalho. Também não é considerado acidente de trabalho, né? Doença degenerativa, também falamos, também não é considerado acidente de trabalho. Acidente de trajeto, sim, acidente de trabalho acidente de trajeto é considerado um acidente de trabalho por equiparação, por força de dispositivo legal. Então, nosso gabarito aí é a letra A. Segurado empregado que realiza serviço de motoboy para a empresa sofre acidente no percurso de sua residência para o local de trabalho. Tendo em vista a situação hipotética, assinale a alternativa correta, né? Vamos começar de novo de baixo para cima. Não se considera acidente de trabalho tendo em vista que não se deu durante sua jornada de trabalho. Não é um acidente de trabalho típico, mas é por equiparação, né? Então a gente exclui aqui a letra D. Considera-se acidente de trabalho desde que esteja em veículo de propriedade da empresa. Não, por quê? Porque o dispositivo legal fala que é acidente de trabalho, inclusive,
se o deslocamento for feito no veículo de propriedade do próprio segurado. Então a gente também exclui aqui a letra C. Não se considera acidente de trabalho tendo em vista que estava fora do local de trabalho. É a mesma situação que a gente falou, né? É considerado um acidente de trabalho por equiparação, independentemente dessa situação, porque ele estava no percurso de casa para o trabalho ou vice-versa, né? E letra A, considera-se acidente de trabalho, inclusive se estiver em veículo de propriedade própria. Gente, aqui eu só quero fazer um alerta, que eu lembrei aqui, que para que haja essa proteção, é preciso que esse deslocamento seja da residência para o local do trabalho ou vice-versa, tá? Se a pessoa estiver deslocando de outro local diferente da residência, aí não vai se aplicar esse dispositivo legal que equipara a acidente de trabalho. Nosso gabarito, letra A, tá? Com isso a gente fecha acidente de trabalho e o nosso próximo bloco é sobre aposentadoria por incapacidade permanente.